Diário Mais está de volta ao vivo para você, 5h27. Eu estou recebendo aqui um bate-papo bem legal com o fisioterapeuta Felipe Santa Rita, né? Te deu uma palhinha aí do mestrado dele em Portugal, essa delícia. Agora a gente está falando das comidas aqui, porque a gente está combinando o que ele vai vir cozinhar na cozinha do Diário Mais. Português, né? Óbvio, né? Vamos ver o que vai sair dali, né, Felipe? Vai ser maravilhoso. Fraldinha aí com batatas ao murro, ó, gostei dessa ideia. Nossa, delicioso. Vai ser uma honra. Não é? A gente vai combinar, então, para cozinhar. Mas antes de cozinhar, né, vamos falar um pouquinho, então, dessa questão da postura, o que o quadril tem a ver com essa história, né? É importante falar, Nina, que é o seguinte, o quadril tem uma influência muito grande na postura. Por quê? Porque o quadril ele é a estrutura que faz a ligação da região superior com a região inferior do corpo. E como ele tem uma ligação muito íntima com a própria coluna, principalmente a coluna lombar, né, através do sacro, ele tem uma função muito importante. Hoje nós temos observado muitas pessoas observando que às vezes as pessoas já apresentam diversas disfunções, dores de coluna e tal, que às vezes são, entre aspas, maltratadas como se fossem umas lombalgias e tal, e às vezes isso pode ter origem no quadril. Isso pode ter origem na articulação sacroiliaca, que é da articulação do sacro com ilíaca, o osso do quadril, como algumas disfunções do próprio quadril mesmo, no cabeça do fêmur e tal. Isso tem grande influência na postura, porque através do trabalho que nós executamos com a podoposturologia, através das palmilhas posturais, através desse processo diagnóstico, a gente identifica de onde que esse problema está vindo. E o quadril, ele é primordial a solução. A gente nunca, por exemplo, já vim aqui falar outras vezes das questões relacionadas ao pé, mas muitas vezes a gente não pode, muitas vezes não podemos corrigir uma alteração no pé se a gente não conseguir corrigir o quadril. O quadril é fundamental para solucionar Agora, isso. o que causa essa disfunção no quadril, essa má postura aí no quadril? Porque hoje em dia, nós observamos, costumamos ter uma postura muito ruim. Tá? Por exemplo, a apresentadora hoje está sentada com a perna cruzada. Tá, ótimo, elegante. Usando um salto alto, mas você que imagina... você detesta eu salto. adoro, toda vez que eu venho aqui, eu vejo a Nina com Ele o salto arrepia, alto, assim. eu arrepio um pouquinho. Mas é bonito, fica elegante, óbvio. Mas por que isso acontece? Porque muitas vezes pelo um mau diagnóstico realizado. Tá? Um diagnóstico não correto. Hoje, a saúde tem sido transformada de forma muito segmentar. O que é segmentar? Você apareceu com uma dor na coluna, o problema é na coluna. Você tem uma dor no ombro, o problema é no ombro, é no joelho, no quadril. A gente tem que fazer uma identificação muito maior. E esse é o papel do fisioterapeuta. O fisioterapeuta, quando você vai procurar um fisioterapeuta, a primeira coisa que ele tem que fazer, que é necessário, é fazer um diagnóstico funcional. Diferente do diagnóstico que o médico vai fazer. O médico a pergunta que ele faz para ele mesmo, né, é assim, que problema que está acontecendo? Qual é o problema? E quando você vai ao fisioterapeuta, ele tem que fazer a seguinte pergunta: por que o problema está acontecendo? E vou dizer que das disfunções ortopédicas hoje não traumáticas, você em torno de 80%, 85%, elas vão ter origem postural. E postura não é só coluna. E o quadril, como eu falei no início, como tem essa ligação do quadril com membro superior e membro inferior, isso é fundamental. Você pode observar, se puder passar a primeira imagem. A gente tem, então, a primeira imagem que o Felipe trouxe. Isso. Aqui vocês podem observar o quadril. Vocês vão observar ali primeiro, acima, a coluna lombar. Tá? Onde você vê os discos. Embaixo você vê o sacro, que é aquela estrutura um pouco mais triangular. E nas laterais você observa o osso ilíaco. Ali está escrito em espanhol, né? Mas é o osso ilíaco. Você observa que aquela junção do sacro com o ilíaco é a articulação sacroilíaca. É uma articulação muito importante. Ela tem um movimento muito pequeno, curto, pequeno, pouca amplitude, mas fundamental, porque é ali que acontece a dissociação do quadril. Para entender melhor, é o rebolar quando a gente anda. Porque todo mundo, quando anda, rebola. A mulher mais o homem um pouco menos, né? Pelo menos deveria. Rebolar um pouco menos. Mas então, tem o porquê da mulher rebolar mais do que o homem? Porque a mulher normalmente tem um quadril mais largo, né? Mais largo. Porque a mulher foi preparada para alargar durante a gravidez. Parir. Assim, a mulher foi feita para parir. Umas chegam a ter isso ou não, mas a mulher é própria para isso. Então o quadril da mulher já tende a ser mais largo. Por isso que a mulher
a mulher, vamos dizer assim, ela tem uma amplitude maior da sacroiliaca. Então é fundamental ter essa posição. Por isso que anda rebolando aí, né? É um movimento normal da mulher. Exatamente. E outra coisa que nós temos que observar é o seguinte, se puder voltar aquela imagem, para mostrar mais uma coisa, você observar ali embaixo, você vê o fêmur ali embaixo. Você observa, se observar a cabeça do fêmur, ela não fica centralizada. Se você for pegar, traçar uma linha reta no osso ilíaco, aquele osso maior do quadril, você vê que o fêmur não fica no centro, ele não fica no meio, ele fica mais para baixo. Sim. Isso faz toda a diferença no movimento de andar. A pessoa tende a mancar ou o que dar acontece uma é o seguinte, diferença? ocorrem os desequilíbrios no quadril. Se quiser passar a próxima imagem, depois dessa, que já mostra a musculatura. Aqui, tá. Isso, você pode observar o seguinte, observa ali que você vai observar aquele buraquinho no meio do ilíaco, ali é onde encaixa a cabeça do fêmur. Tá? Ali vocês vão observar que tem uma setinha em cima e uma setinha embaixo, né? Uma seta curva. O que acontece com o quadril é que se o quadril gira para um lado, para frente, o outro gira para trás, isso vai causar um desequilíbrio. O que isso vai acontecer? Se, nesse caso, se o quadril gira para frente, o que vai ocorrer? Se o quadril girar para frente, o quadril em si, no caso o ilíaco, que é o osso, vai descer e a cabeça do fêmur vai subir. Agora você imagina se você observar que um girar para frente e o outro girar para trás. O que vai acontecer? Se você fizer lá uma radiografia, fizer uma escanometria, escanometria é o exame utilizado para medir a diferença de membro, vai dar uma diferença de membro nessa pessoa, nesse indivíduo. Se causa essa diferença no membro, você vai na escanometria, existe uma diferença de membro, tem 1 milímetro de diferença. 10 milímetros, 1 milímetro não, desculpe, 10 milímetros de diferença, que é 1 centímetro, ou 15 milímetros de diferença. O que vai ocorrer nisso? Você pode ter um falso diagnóstico de perna curta. Tá. Aí você vai corrigir, vai colocar uma palmilha com um calço. Você só vai piorar essa rotação do quadril. E se acontecer o eixo rotacional, se um gira para frente, o outro gira para trás, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma rotação na coluna lombar. E aí você começa a sentir dor aonde? Na coluna. Por quê? Se você for quantificar quadril, e vamos dizer assim, a articulação do quadril e a articulação da coluna, a articulação da coluna é mais nobre. O que é mais nobre? Ela tem uma quantidade maior de estruturas. Tem mais estruturas nervosas, né, que são estruturas neurais, tem lá a medula, tem o disco intervertebral, as vértebras. Então, ela tende a evoluir com dor mais rapidamente. Aí você procura um profissional e chega lá, tem uma lombalgia. Aí começa a tratar a lombalgia. Começa a tratar, na verdade, o problema é no quadril. Por isso que é importante o fisioterapeuta fazer o diagnóstico funcional. Por que esse paciente está com lombalgia? Se ele tiver um desequilíbrio no quadril, peraí, mas por que tem esse desequilíbrio no quadril? Como é que precisa fazer um raio-x, uma ressonância? É um erro isso. Quando eu falo diagnóstico funcional, o profissional tem que pensar sempre de forma dinâmica, ou seja, ao movimento. A pessoa não é estática o tempo inteiro, você não fica parado o tempo inteiro. O exame de raio-x é um exame estático. A ressonância magnética que você fica naquela posição, estáticos. Você tem que fazer então, lá. Então, às vezes, você pode encontrar, às vezes, um problema lá na coluna, uma degeneração no disco, naquela ressonância. O problema é a degeneração do disco. Mas, às vezes, a degeneração foi causada por aquela alteração no quadril. Então, existem testes, né? Exatamente, você faz a pessoa andar, testes específicos para você observar por que isso está acontecendo. E uma coisa fundamental é a anamnese, que é a consulta que o fisioterapeuta faz, aquele bate-papo que o profissional tem que fazer com o paciente. Ele escutar o que ele tem para dizer e fazer algumas perguntas. Né? Por que esse problema está acontecendo? Que horas esse problema acontece? Tem isso também? Se o problema acontecer mais na parte da manhã, o paciente acabou de acordar, levantei e senti dor. A chance de ser articular é maior, da articulação. Se a dor for mais ao final do dia, a tendência é ser mais muscular. Que tipo de dor é aquela? É empontada? Não é? É em queimação? Não é? Tem dormência, né? Que é a parestesia? Ou não tem? Por que isso está acontecendo? Por isso que o bate-papo é fundamental. Isso o profissional tem que,
Eu não digo perder tempo, porque você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Né? Com certeza, porque você está ganhando vai tempo no diagnóstico, mas você tem que dispendiar aquele tempo, né, separar aquele tempo para conversar com aquele paciente. E pergunta, deixa ele falar, só vai direcionando as perguntas. Sim. E com isso você vai conseguir alcançar um diagnóstico muito melhor. E aí tomar a solução correta. Ter a conduta terapêutica correta, que pode envolver uma série de fatores. Hoje, o paciente vai procurar muito assim, aí vou fazer pilates, vou fazer RPG. Primeira coisa que... Só que, na verdade, o próprio profissional não pode ficar preso a uma técnica só. Ele tem que incluir, às vezes, uma série de técnicas. Você pode ter que lançar mão de uma eletroterapia, pode ter que lançar mão de uma... que é por exemplo, o TENS, que é um choquinho que todo mundo conhece. Que eu adoro. Mas feito da maneira correta, nas mesmas dosagens e tal. Um ultrassom, usar um exercício de cinesioterapia. E dentro da cinesioterapia você inclui o pilates, inclui o RPG. E muitas vezes você pode incluir uma série de técnicas. Você não pode ficar preso a uma técnica só. O uso de uma palmilha postural pode ser fundamental para estimular aquele nivelamento daquele quadril. Então, a importância do diagnóstico tem que ser muito feito. O profissional tem que fazer o diagnóstico funcional. É o diagnóstico feito por fisioterapeuta. Ninguém está dizendo aqui que o paciente tem que deixar de ir ao médico, tem que deixar de ir a um psicólogo, a um fonoaudiólogo, tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho, é óbvio. Mas o fisioterapeuta tem que entender que ele tem que saber diagnosticar. Isso o profissional tem que ser habilitado. E é fundamental, eu achei muito bacana o que você falou, esse bate-papo aí, para você saber... quando é que você sente aquela dor, como é que é aquela dor, isso tudo vai te ajudar muito, né, a tomar uma decisão, qual vai ser o tratamento ideal e até diagnosticar de fato o que está acontecendo, claro, né? Claro. Através desse bate-papo e, óbvio, dos exames aí, com essas técnicas para saber o que está acontecendo. Não sabia que o raio-x, né, a ressonância, enfim, era um exame estático que, de repente... nem vai te dizer ali o que está acontecendo, né? Justamente porque a coluna está reta, né? E parada ali. De repente não te aponta o problema. Um exame que é feito muito para diagnosticar a perna curta, né? Que é a escanometria, para medir o tamanho do membro. Eu vou dizer para você, não é dizer que o exame esteja errado, tá? Pelo que ele se propõe, tirar aquelas medidas, ele está correto. O problema, será que aquilo realmente é uma perna curta? Isso que na podoposturologia, que é o trabalho que nós fazemos com palmilhas posturadas, a gente tem a capacidade de fazer esse diagnóstico. O trabalho até vamos mais além, a posturologia, vamos falar assim, um estudo todo da postura é fundamental. Se eu vou dizer que todo fisioterapeuta que trabalha com a parte ortopédica, vamos dizer assim, ele tem que tentar pensar de forma postural. Porque alteração, voltando a dizer, alteração postural não é só coluna. Uma disfunção no pé pode gerar um problema superior na coluna. Lá em cima. Como, ao contrário, pode acontecer a mesma coisa. Uma disfunção de cima gerar uma alteração no pé. E através do pé a gente pode corrigir muita coisa por causa do mecanismo de comunicação entre a sola do pé e o córtex cerebral, que é o cérebro, né? A região do pé é rica em neuroreceptores voltados à postura. Então, por isso que através do pé nós conseguimos fazer todo esse processo corretivo. Olha, bacana, gente. Muita informação aí, legal. De repente, você que está sofrendo aí de uma dorzinha, acho que já deu para ter uma pista, mais ou menos, do que pode estar acontecendo com você, né? Bom, vou ter que chamar o intervalo comercial novamente, né? Mas é coisa rápida. Eu vou e volto, porque a gente vai finalizar, então, aqui esse assunto tão bacana para a gente descobrir por que você está sentindo dor na coluna, né? De repente, pode ter uma relação aí com o seu quadril. É rapidinho, estou voltando já, não sai daí.